Olá pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer a gravação de uma resolução de um dos problemas de espectros combinados disponível na plataforma Moodle. Essa resolução eu vou tentar fazer ela de forma completa, passando pelos 4 espectros disponibilizados a vocês e mostrando meio que um guia ou um passo a passo de como é que essa interpretação ela pode ser feita, tá? Não que ela deve ser feita dessa forma. Vocês podem criar caminhos alternativos para a interpretação. No entanto, é importante que vocês passem por todas essas etapas. Como eu comentei na aula anterior, mais importante do que sugerir a estrutura correta é vocês sugerirem a estrutura correta, justificando da maneira adequada porque é que vocês tomaram essas decisões. Bom, eu escolhi trabalhar com tá aqui em cima, tá? O problema 2, já indicando que é o etanol, então a gente já sabe qual é a molécula, né, que está sendo analisada, mas isso nem é o essencial, né? A gente não tem problema a gente saber qual é a molécula, desde que a gente consiga justificar, então, por que que a interpretação foi feita, tá? Então, vai ser esse espectro aqui que eu vou interpretar a partir de agora com vocês. Eu fiz um print dos 4 espectros, tá? Então, do espectro de massas, do espectro de infravermelho, do espectro de RMN de hidrogênio e de carbono 13, e joguei aqui na plataforma do Google Jamboard, e aí eu vou tentar, então, reproduzir com vocês o passo a passo, enfim, como é que vocês deveriam fazer esse trabalho de interpretação. Podemos iniciar, então, com o espectro de RMN de carbono 13. Se vocês se recordarem, na última aula eu comentei com vocês que o espectro de carbono 13, ele permite sugerir o número de carbonos presentes naquela molécula, naquela amostra que está sendo avaliada. Então, esse aqui é o espectro obtido, né, de carbono 13, e a gente consegue enxergar o quê? 2 sinais, um sinal aqui, outro sinal aqui, que também está destacado, né, os 2 sinais nessa região, né, o sinal 1 e o sinal 2. A intensidade de cada um dos sinais e o deslocamento característico para esses sinais de carbono. Então, a gente pode concluir a partir daqui que a molécula que está sendo analisada, ela tem 2 átomos de carbono. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha já na tabela de deslocamento de carbono 13, para tentar sugerir qual é o tipo de carbono, em que ambiente químico esses 2 átomos de carbono eles estão na molécula. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui na tabela de deslocamento. Lembrando que a tabela de deslocamento, principalmente para carbono, ela ajuda. No entanto, como o range, a faixa de variação é bastante ampla, às vezes a gente não consegue tirar tanta informação daqui, mas de qualquer forma a gente pode tentar. Então, o primeiro deslocamento seria esse, né, de aproximadamente 18 ppm. Voltando aqui para a tabela, a gente teria um carbono, um CH3, né, carbonos saturados com hibridização do tipo sp3, sem elementos eletronegativos. Então, indicando que esse carbono não está ligado diretamente, né, a um elemento eletronegativo e que provavelmente ele tem uma hibridização aí do tipo sp3. Olhando para o deslocamento 57, né, seria esse segundo deslocamento, o que que a gente vê? Vamos pegar aqui 57. A gente poderia ter essa opção aqui, né, 20 a 60, que também entraria nessa opção, né, de carbono saturado, sem elementos eletronegativos, mas a gente também teria essa opção, carbonos saturados sp3, no entanto, com efeito de eletronegatividade, ou seja, algum elemento com mais eletronegatividade próximo a esse carbono que está gerando o sinal. Né? Se a gente tiver, por exemplo, um carbono ligado a um oxigênio, a gente teria essa faixa de deslocamento de 40 até 80 ppm. Um carbono ligado a um átomo de cloro de 35 a 80 e um carbono ligado a um átomo de bromo de 25 a 65.
Então, vejam, aqui a gente já tem uma dica. Como o nosso deslocamento ele está aqui na faixa de 57, bom, poderia ser qualquer uma dessas opções aqui, né? Então, a gente pode buscar outra informação ou maiores informações em outros espectros, né? Como é que a gente pode confirmar a presença de cloro e de bromo, por exemplo, numa estrutura que está sendo analisada? Olhando o sinal de M+2 lá no espectro de massas. Então, a gente pode vir aqui, vou pegar aqui a primeira janela, que é onde a gente tem o espectro de massas, tá? Tá aqui o nosso espectro de massas. A informação que a gente tira aqui do espectro de massas é que a massa do íon molecular é 46. Podemos buscar essa informação aqui nessa legendinha, né, nessa tabela ao lado, com os valores de razão massa-carga. Então, 46 é o fragmento do íon molecular que a gente enxerga aqui, né? E vocês percebem, então, aqui a gente poderia representar como sendo M, né, cátion radical. Né? O nosso cátion radical está aqui. O M+1 viria na sequência, então com uma unidade de massa a mais, né? Deveria ser o 47. E o M+2 com 2 unidades de massa a mais. Opa, M+2 com razão massa-carga igual a 48, né? Então, vejam, a gente não está enxergando esse sinal de M+2 aqui. Então, que conclusão a gente pode chegar se a gente não está enxergando o sinal de M+2? Lembrem que M+2 é o sinal que vai nos indicar a presença, principalmente, de enxofre, cloro e bromo. Como a gente não está vendo o sinal para M+2, a gente pode sugerir que não existe a presença nem de enxofre, nem de cloro e nem de bromo. Então, a gente poderia, voltando aqui para a tabela de deslocamento, sugerir que esse átomo de carbono, né, que a gente viu lá no RMN de carbono 13, ele não está ligado a cloro ou bromo, porque o espectro de massas não nos indica a presença desses elementos. No entanto, a gente ainda poderia ficar com um átomo de carbono ligado a um oxigênio, né? Então, seria um indicativo da presença de um oxigênio ligado ao carbono, tá? Então, essas seriam as principais informações que a gente poderia tirar desse espectro de carbono, né? Então, vocês podem justificar aqui, né, os deslocamentos, né? Então, sugerir 2 sinais, presença de 2 átomos de carbono e discutir esses valores de deslocamento, né? Isso tudo que a gente fez até agora, então, vocês discutir com relação aos valores de deslocamento. Na sequência, eu vou voltar lá para o nosso espectro de massas, tá? Que aqui a gente tira muita informação também. Então, já começamos, né, uma certa interpretação desse espectro de massas. Identificamos o fragmento do íon molecular, 46, que indica a massa molecular do composto, e observamos, ou não observamos, né, a presença de M+1 e M+2. Isso quer dizer o quê, né? Lembrem que M+1 indica a presença de alguns isótopos, principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio. M+2 indica a presença de isótopos como enxofre, cloro e bromo. Usualmente, o sinal de M+2 é muito mais intenso, porque os isótopos de enxofre, cloro e bromo são mais abundantes na natureza, então eles acabam contribuindo para um sinal mais intenso quando eles estiverem presentes do que M+1. A abundância natural dos isótopos de carbono, hidrogênio e oxigênio, principalmente, né, que contribuem para o sinal de M+1, eles têm uma abundância relativamente baixa na natureza. Por isso que usualmente o sinal de M+1 não é tão intenso, nunca vai ser tão intenso como M+2. Poderemos aplicar aqui também a regra do nitrogênio, né? Lembram que a regra do nitrogênio ela vai estar relacionada com a presença ou não de átomos de hidrogênio naquela molécula que está sendo analisado. A regra sugere o quê? Se o fragmento do íon molecular for par, poderemos ter ou não nitrogênio na estrutura, né? E se a gente tiver, vai ser em número par. Lembrando que 0 também é um número par, por isso que poderemos ter ou não. Nesse caso, como o fragmento do íon molecular é 46 par, a gente fica na dúvida, né? A gente não pode concluir pela regra do nitrogênio a presença ou a ausência desse elemento. Então, como é que a gente poderia confirmar?
a presença do nitrogênio. A gente poderia vir aqui para o espectro de infravermelho e buscar o sinal característico no espectro de infravermelho quando o nitrogênio está presente. Se vocês se recordarem pela tabela de interpretação, vou desenhar aqui do lado. Quando o nitrogênio está presente, ele também vai ser visível nessa região de 3.000, ou melhor, de 3.200 a 3.400, a gente vai enxergar aquele sinal semelhante a uma presa de vampiro, né? Se for uma mina. Ou também uma única presa, né? Mas aquele sinal bem característico, um formato característico, melhor, representando o nitrogênio. Quando a gente olha para a região de 3.200 e 3.400, o que a gente enxerga? Um sinal muito intenso, no entanto, característico do grupamento OH. Então, aqui a gente consegue sugerir a presença, né, esse sinal aqui, a gente pode sugerir a presença de uma ligação, né, entre oxigênio e hidrogênio, né, uma hidroxila gerando esse sinal aqui. Bom, mas na sequência a gente vai voltar a interpretar com mais detalhes esse infravermelho. O que importa agora, voltando aqui para o espectro de massas, é que na regra, vou colocar aqui na regra do nitrogênio, a gente pode sugerir, então, regra, desculpa a letra, gente, mas é que é difícil de escrever com esse cursor aqui, mas a gente segue, né? Então, pela regra de nitrogênio, a gente ficou na dúvida, né, se tinha ou não o átomo de nitrogênio, confirmamos lá no espectro de infravermelho que não há, né? Então, pela regra do nitrogênio, a gente pode sugerir aqui que não há átomos de nitrogênio. Então, mais uma informação, né? A gente já conseguiu eliminar cloro, bromo, enxofre e agora o nitrogênio. Mas a gente sabe, então, que vai ter átomos de carbono e oxigênio na molécula que está sendo interpretada. Pela massa molecular 46, a gente já pode sugerir, então, que estamos trabalhando, né? Estamos interpretando um elemento que tem uma massa relativamente pequena, então é uma molécula relativamente pequena. Temos átomos de carbono ligados a hidrogênio e átomos de carbono ligados a oxigênio. Né? A gente confirmou isso tudo aqui, olhando para o espectro de infravermelho. A gente pode, a partir de agora, já pensar em sugerir alguma estrutura, né? A partir principalmente do fragmento da massa molecular. Eu vou avançar um pouquinho e vou vir aqui agora para o espectro da RMN de hidrogênio. Então, no espectro da RMN de hidrogênio, o que a gente pode também tirar de informações daqui? Bom, nós temos 3 ambientes, né, de hidrogênio, ou seja, existem 3 tipos de átomos de hidrogênio compondo essa molécula. Cada tipo de átomo de hidrogênio está num ambiente químico distinto, por isso que eles estão gerando sinais com deslocamentos característicos, certo? Bom, se a gente relembrar lá do primeiro espectro, né, que a gente interpretou, que é o espectro de carbono, a gente já pode sugerir, então, o quê? Que nós temos 2 átomos de carbono. A gente viu também que temos um carbono ligado a um oxigênio, né? Então, a gente poderia colocar aqui um oxigênio, né? E, na verdade, a gente sabe que esse oxigênio vai estar ligado a uma hidroxila também pelo espectro de infravermelho. Então, vejam que essas informações todas a gente já tirou. Olhando agora e tentando só fechar a estrutura, a gente pode só pendurar os átomos de hidrogênio aqui, tá? Então, vejam, se eu fizer o cálculo aqui, vamos ver quanto é que vai dar essa massa aqui, né? São 12 vezes 2, mais 16 do oxigênio, 1, 3, 4, 5, mais 6 átomos de hidrogênio, 46, né? Então, vejam, a gente está propondo uma estrutura que faz sentido, né? A partir desses resultados que a gente obteve interpretando esses espectros. Agora, como é que eu vou confirmar, né? Então, vejam, e é isso que eu vou reforçar com vocês. Chegamos numa estrutura, ótimo, né? Já é uma probabilidade, uma possibilidade aí de que seja realmente esse elemento. Mas agora eu preciso que vocês avancem, então, que vocês consigam confirmar nos espectros essa proposta que vocês estão fazendo de estrutura, tá? Então, vamos continuar aqui
no espectro de RMN de hidrogênio, tá? Então, vejam, nesse caso, nós temos, sim, 3 ambientes. Deixa eu só ver se eu consigo mudar a cor aqui. Aqui, ó, da minha caneta. Deixa eu pegar uma caneta diferente, para tentar melhorar aqui, ó. Eu queria uma mais fininha, talvez essa. Então, vejam, aqui poderia ser um ambiente de hidrogênio, aqui eu poderia ter um segundo ambiente e esse hidrogênio num terceiro ambiente. Então, corrobora com esses 3 sinais que eu tô vendo aqui. Beleza, agora a gente pode utilizar a tabela de deslocamento de hidrogênio para confirmar os sinais. Então, se a gente pegar aqui a tabela de deslocamento, a gente já olhando para a estrutura, a gente pode buscar esses sinais. Vejam que eu tenho 3 ambientes e os deslocamentos estão aqui, né? O menor deslocamento 1.2, que é referente a esse sinal aqui, um deslocamento de 2.6 ppm, que seria esse sinal, e um terceiro deslocamento 3.687, que seria esse sinal aqui, ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá na tabela de deslocamento. Vamos ver qual que é um deslocamento característico quando a gente tem aqui, né, um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio, que não está ligado diretamente a um elemento eletronegativo. Então, aqui a gente tem a tabela de deslocamento, tá? Então, aqui a gente veria o quê? Ó? Veria justamente isso, né? Os CH3, né? Os átomos aqui em negrito de hidrogênio. Deixa eu ampliar um pouquinho. São os hidrogênios, os átomos que estão gerando esse sinal, né? Então, vejam, variando de 0,7 até 1,3. Corroborando, então, com o deslocamento de 1,2 ppm, né? Então, de 0,7 a 1,3. Por que ele está mais próximo do 1,3, né? 1,2 está muito mais próximo de 1,3 do que de 0,7. Provavelmente porque, mesmo esse átomo de carbono não estando ligado, não estando ligado diretamente ao átomo de oxigênio, mas ele está muito próximo. Então, esse oxigênio, de certa forma, também vai influenciar um pouquinho no sinal dele. Por isso que o deslocamento é de 1,2, tá? O segundo sinal seria aqui, ó, de 2,6 e o terceiro de 3,687. Vamos dar uma olhada aqui em átomos de hidrogênio. Desculpa, gente, só para eu reforçar aqui o que eu falei antes. Eu falei do átomo de carbono, mas na verdade quem está gerando o sinal são os hidrogênios, né? Então eu tenho que dizer que esses hidrogênios aqui, vamos chamar aqui de ambiente 1, eles estão sendo um pouco, de certa forma, um pouco influenciados por esse átomo de oxigênio, por isso que o deslocamento é de 1,3, tá? São os hidrogênios e não o átomo de carbono, isso a gente não pode confundir. O segundo ambiente, vamos chamar aqui ambiente 2, nós temos então esses hidrogênios, né, gerando esse sinal. Vejam que eles estão muito mais próximos do elemento eletronegativo do que esses hidrogênios aqui. Então, a gente pode buscar já na tabela de deslocamento hidrogênios que estão próximos a átomos eletronegativos, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui na tabela que vai corroborar isso que a gente está sugerindo, né? Então, a gente deve encontrar algo, sim, aqui na tabela. Vamos só procurar aqui, carbono. Olha, eu acho que a gente poderia utilizar essa aqui, ó. Esse aqui tá perfeito, ó. Então, quando a gente tem esse ambiente aqui, né? Esse hidrogênio que tá em negrito, né? Ligado a um carbono, que por sua vez está ligado ao elemento eletronegativo, o deslocamento ligado à hidroxila, nesse caso, que é justamente o nosso caso, né? O deslocamento vai ser de 3,2 a 3,8. Então, se a gente voltar aqui, ó, 3,2 a 3,8, bate direitinho com esse sinal. Então, esse sinal, o ambiente 2, ele vai estar relacionado, vamos colocar aqui, ó, ao sinal A, e o ambiente 1 estaria relacionado ao sinal C. Por consequência, ou por eliminação, o que sobra para a gente seria esse átomo de hidrogênio aqui, né, com deslocamento em B. Vou colocar aqui em B, né? A gente poderia chamar de terceiro ambiente, com deslocamento de 2,6. Voltando aqui para a tabela de deslocamento, a gente tem que buscar, então, o hidrogênio que está ligado diretamente ao átomo eletronegativo. É isso que a gente quer descobrir agora, né? Então, vamos buscar aqui o hidrogênio
Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver ó, o átomo de hidrogênio que está ligado diretamente ao elemento eletronegativo, o oxigênio. Ele varia, tá? Vejam, olhe como é ampla essa faixa em que a gente pode enxergar o sinal. Pode ser de 0,5 até 5 ppm. Então vejam como é ampla essa variação, né? Se a gente olhar aqui, ele vai estar dentro, 2,6, desse singleto, né, gerando o sinal. Então aí vejam que a gente consegue confirmar só pela tabela de deslocamento a estrutura que a gente está propondo. Para fechar agora aqui com chave de ouro, né, a interpretação, a gente vai olhar para as multiplicidades. Opa, desculpa, eu quero aqui só diminuir esse espectro. Apesar de que eu vou deixar por enquanto ele grande e depois eu vou diminuir. Vamos dar uma olhadinha agora na seguinte questão, pensando em multiplicidade de sinais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu olhar para esse primeiro sinal, eu estou vendo o quê? Um tripleto. 1, 2, 3 sinais, né? Então, vejam, esse ambiente ele é um tripleto, por quê? Esses átomos de hidrogênio que estão gerando o sinal, né? Que a gente está sugerindo que sejam esses átomos aqui, né? Seriam esses átomos do ambiente 1. Eles olham para o carbono vizinho e enxergam 2 hidrogênios. Pela regra de N mais 1, a gente vai enxergar um tripleto, né? Porque eu tenho 1, 2, né? N mais 1, 2 mais 1, eu vou ter 3, o sinal desdobrado num tripleto. Ok, se eu olhar agora para esse ambiente aqui, né? Ambiente 2, que está com deslocamento aqui, ó, marcado em A, 3,6, a gente vai enxergar aqui 1, 2, 3, 4. A gente vê um quarteto. Porque os átomos de hidrogênio que estão gerando o sinal olham para o vizinho e enxergam o quê? 3 átomos de hidrogênio. Pela regra de N mais 1, um quarteto, né? O sinal é desdobrado em 4. E aí aqui eu faço um parênteses. Eu gostaria que vocês relembrassem das nossas aulas teóricas e reforçassem, né? O que acontece, tentando relacionar com as alterações de spin, ou as probabilidades de spin, né? As orientações de spin que esses núcleos que estão gerando o sinal e que estão influenciando no sinal do seu vizinho, como é que funciona isso, né? Por que ocorre essa multiplicidade de sinais? O que está ocorrendo dentro ali, na molécula que está sendo interpretada, para que esse sinal ele passe a ser desdobrado, ele seja desdobrado em sinais múltiplos, né? Então, entender a teoria disso, tá? Vocês podem colocar até um esqueminha do lado, enfim, para relembrar e falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bem importante. Aplicarmos também a teoria discutida em aula, né? E por último, então, a gente tem um sinal, um singleto, aqui é um singleto, é um sinal único, tá? Então, relacionado a esse átomo de hidrogênio aqui. E por que ele é um singleto? Lembram da regra? Tem uma regra, né, para quando a gente trabalha com alguns elementos, algumas funções orgânicas, né? Por exemplo, grupamentos OH, presença de aminas NH2. Normalmente, esses átomos de hidrogênio, eles sofrem trocas com o solvente do meio. E isso faz com que, o que é a consequência disso, né? Eles não sejam vistos por ninguém e também não são enxergados por ninguém. Então, eles não influenciam no sinal e não são influenciados. E aí a consequência disso é que o sinal é um sinal simples, é um single, né? Um singleto, não tem o sinal desdobrado. Mas vejam que tá ok, a gente conseguiu comprovar por deslocamento químico e multiplicidade de sinais todos os hidrogênios que estão compondo essa molécula proposta, tá? Então é isso que eu preciso, isso que eu quero que vocês façam, né? Relacionem os ambientes aqui com os sinais. Praticamente certo que é essa molécula, né? Coincidiu o número de massa molecular e justificamos por RMN até agora de hidrogênio e carbono 13 a molécula que a gente está propondo. Agora, vamos voltar aqui para o espectro de infravermelho. Eu vou só apagar isso aqui, senão até ficou meio estranho, né? Vou apagar ele aqui. E agora, vamos tentar justificar também no espectro de infravermelho esses sinais, né? Vou desenhar de novo aqui, vou pegar essa caneta, vamos ver se fica melhor. Vou desenhar de novo aqui, né? Então, carbono, OH, hidrogênio, 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 hidrogênio.
tá? Então, vejam, aqui a gente já consegue sugerir a presença de um OH, a gente já confirmou isso, né, a presença de um OH, e aí eu quero que vocês também relacionem com os movimentos vibracionais envolvidos, tá? Nesse caso, aí vocês podem até, sei lá, também fazer uma indicação por número, né? Ah, esse aqui vai ser o meu ambiente 1, por exemplo, né? Então, aqui no ambiente 1, quem que vocês têm? Ah, esse sinal, ele foi gerado a partir do movimento vibracional da ligação que envolve um oxigênio e um hidrogênio. Qual que é o movimento que vai estar relacionado aqui, ó? Então, esse aqui vai ser um movimento de estiramento, né? Movimento de estiramento. Como é que vocês vão saber isso? Vocês podem utilizar a literatura, o Donald Pavia, tá? Eu já estou aqui na página, isso. Já estou aqui na página que está falando sobre as vibrações de estiramento na presença de OH. Deixa eu só voltar um pouquinho. Vou pegar essa tabela que eu acho que ela é um pouco mais resumida e um pouco mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui tem aquele resuminho, né? E aqui ele vai indicar os principais sinais que a gente vai enxergar quando estiver trabalhando com álcoois ou fenóis. No caso, o primeiro sinal que ele mostra aqui é o movimento, ou é o movimento de estiramento do OH. Se o OH for livre, é um pico fino entre 3.600 e 3.650. Não é o nosso caso. Aqui a gente consegue enxergar o que é uma banda de OH com ligação de hidrogênio, que provavelmente é o que está ocorrendo nessa molécula, então ela está formando ligações de hidrogênio, né, ligações intermoleculares com as moléculas do meio. E a gente consegue enxergar uma banda larga na região de 13.200 a 13.400. Tá, então aqui seria o que a gente pode confirmar aqui. Então, estiramento, né? Estiramento na região de 13.200 a 13.400. A gente vai encontrar também a ligação entre carbono, oxigênio e hidrogênio. Onde que eu vou enxergar esse sinal no espectro de infravermelho? Vejam que vai ser um movimento de dobramento, não mais de estiramento. E aí lembrem do que a gente viu em aula, em teoria, né? Os movimentos de dobramento. Eles vão aparecer como um pico largo e fraco entre 1220 e 1440. Podem ser mascarados pelos dobramentos de carbono e hidrogênio, CH3, que a gente também tem nessa molécula, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nessa região de 1220 a 1440. Ó, provavelmente vai ser 1100, 1100, 1200. Provavelmente esse sinalzinho aqui, ó, então vou puxar aqui para baixo. Está sendo gerado a partir do COH, né? E a gente sabe que a gente tem isso na molécula que a gente está interpretando. Aonde? É isso aqui, ó. Né? Então a gente consegue confirmar esse sinal aqui, beleza? Vamos dar mais uma olhadinha lá. Temos também carbono ligado ao oxigênio, né? Então essa ligação simples entre carbono e oxigênio também vai ter um movimento vibracional característico. Que movimento vibracional vai ser esse? Vai ser um movimento de estiramento e normalmente vai ocorrer na faixa entre 1260 e 1100. Então veja que é uma frequência um pouco menor, né? Então se a gente voltar para cá, a gente pode sugerir esse sinal aqui, ó, entre 1100 e 1200, tá? Uma frequência menor, provavelmente gerado a partir da ligação carbono-oxigênio. Vou colocar aqui estiramento, né? Um E de estiramento, aqui lembrando que é um D de dobramento, né? Então, de novo, mais um pedacinho aqui, mais uma ligação, né? Então, seria essa ligação aqui que a gente está indicando nessa região aqui, né? Indicando nessa região aqui. Então, veja, a gente já indicou oxigênio e hidrogênio, já indicou carbono, oxigênio e hidrogênio, já indicou carbono, oxigênio. O que está faltando? Basicamente, ou principalmente, né, olhando para a molécula, são os sinais entre carbono e hidrogênio. Então, a gente pode voltar aqui, só que nesse caso é bom a gente retornar um pouquinho e pegar a parte de infravermelho, mas essa informação a gente vai pegar aqui em alcanos. Aqui, ó. Alcanos. Ele vai trazer um sinal bem, informações características, né? Então, vejam, ligação do tipo carbono-hidrogênio, estiramento ocorre por volta de 3.000 centímetros a menos 1. Então, esses sinais que a gente enxerga aqui, ó, nessa região, até vou deixar em vermelho, né? Aqui à direita, de 3.000, carbono, hidrogênio, tá? Com a hibridização do tipo sp3. Num movimento de estiramento, tá? Então, a gente consegue caracterizar aqui as ligações entre carbono
e hidrogênio. O que mais que a gente pode pegar? Temos também, ó, grupos metileno, tem uma absorção de dobramento característica em aproximadamente 1465. Grupos metila tem uma absorção de dobramento característica de aproximadamente 1375. Então, como a gente tem CH2 e também tem CH3, a gente pode dar uma olhadinha. Ai, desculpa, deixa eu voltar aqui, ó, 1300, 1400, né? Então, provavelmente esses sinais aqui, ó, meio bagunçadinhos, eles também foram gerados a partir das ligações entre carbono e hidrogênio, tá? No entanto, CH2 e CH3, como a gente viu lá, no entanto, devido a movimentos de dobramento, né? Então, é isso que é importante que fique claro para vocês. Uma mesma ligação, ela pode vibrar de modos distintos, né? Com movimentos de estiramento ou movimentos de dobramento. E cada movimento vibracional que vai estar envolvido vai acabar gerando um sinal característico, porque esse movimento vibracional, ele vai vibrar, né? Com frequências distintas. Então, a gente consegue enxergar sinal tanto para movimento de dobramento quanto para movimento de estiramento. Então, vejam que olhando aqui para esse espectro agora, olha quantos sinais, os principais a gente conseguiu definir e relacionar perfeitamente com a molécula que está sendo analisada, entende? Então, é isso que eu quero, é esse trabalho de comparação e de interpretação. Se a gente der uma olhadinha, agora eu vou voltar aqui para álcoois e fenóis. Vocês também podem encontrar, além daquele quadro espectral, o espectro, né, que também vai corroborar e vai trazer as informações, né? Então, vejam, ó, o movimento de estiramento OH com ligação de hidrogênio, o estiramento entre carbono e hidrogênio com hibridização sp3, ó, os dobramentos aqui, ó, CH2 e CH3, e um estiramento carbono-oxigênio. Vejam que ele nem indicou carbono, oxigênio e hidrogênio, mas provavelmente também característico, talvez esse sinal aqui. Mas, então, vocês conseguem também comparar os espectros e corroborar com o que vocês estão propondo, ok? E aí, por último, a gente ficaria com o espectro de RMN, né? Desculpa, o espectro de massas para a gente poder comparar e comprovar a estrutura, né? Então, aqui eu vou tentar desenhar. Deixa eu reduzir aqui também. Opa, não era isso. Aqui, deixa eu reduzir um pouquinho e apagar. Porque vejam, o que eu gostaria aqui no sinal, no espectro de massas, né? Que vocês pudessem, então, indicar, vou desenhar de novo aqui a molécula. Carbono, carbono, colocar aqui um OH. Aqui, 1, 2, 3, 4. Né? Daqui os átomos de hidrogênio. Então, como é que a gente consegue justificar os sinais de espectro que vocês estão enxergando no espectro de massas? Bom, o primeiro sinal a gente pode justificar, né? Ou melhor, primeiro sinal não, o fragmento que representa o íon molecular, vocês podem representar como sendo a simples remoção de um elétron da molécula, né? Lembram que no processo de ionização, a primeira etapa e a etapa mais simples que ocorre é justamente a remoção de um elétron da molécula que está sendo analisada. A gente pode ou não localizar o elétron que está sendo removido. Nesse caso, como a gente está trabalhando com um álcool, né, o etanol, que tem a presença de um elemento eletronegativo, esse elemento tem a presença de elétrons não ligantes, a gente pode até representar esses elétrons. Ai, essa canetinha não tá legal. Deixa eu pegar outra. Os elétrons não ligantes aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, gente, só um segundo. Talvez esse. Queria só fazer pontinhos, né? Talvez os elétrons não ligantes aqui, ó, no átomo de oxigênio. Desculpa, não vai ficar legal, mas é só para ter uma representação, tá? Então, vejam, num processo de ionização inicial, o que pode acontecer? Um desses elétrons não ligantes, provavelmente ele vai ser removido. E nesse processo de remoção, a gente vai ter a formação da carga aqui, né? Então, uma carga positiva, né, formou-se aqui pela remoção de um elétron. Então, aqui a gente poderia representar, colocando tudo entre parênteses, como sendo justamente o quê? O fragmento que representa o íon molecular, que é esse aqui com razão massa-carga 46. Porque a massa desse íon aqui
vai ser igual a 46, né? Então, aqui a gente tem o MZ, M barra Z, 46. Aí, a gente pode tentar justificar também mais um fragmento, né? Então, se a gente olhar aqui, esse fragmento 31, vejam que ele é o pico base, vou colocar aqui o PB, pico base, porque ele tem 100% de intensidade, né? Se vocês olharem na tabelinha, vocês vão ver aqui. Da onde será que surgiu esse fragmento 31, né? Se vocês lembrarem lá das aulas teóricas, quando eu falo da interpretação de espectros de massas, vocês podem relembrar da segmentação alfa, que é aquela segmentação que vai ocorrer no carbono adjacente, né, ao carbono que está ligado à função OH. Então, esse aqui seria o carbono alfa, né, o carbono ligado ao oxigênio aqui, e a ligação que vai ser rompida vizinha a ela, né? Então, provavelmente, essa ligação se rompendo, o que vai acontecer? Se eu tiver uma cisão homolítica, né, ou seja, a ruptura dessa ligação, e os elétrons que estão compondo essa ligação, eles ficarem divididos igualmente, né? O que vai ser a resposta disso aqui? Eu vou ter a formação de um cátion, de um radical, né? Eu vou ter a liberação de um radical aqui, então esse CH3 ele vai sair simplesmente como um radical. E aqui nós teremos, então, esse elétron, ele vai se ligar, esse elétron, né, ele vai se ligar aqui, esse elétron livre, formando uma dupla, então a gente vai ter aqui um C, dupla, O, H, ai, desculpem, gente, fica feio, mas é porque é difícil realmente de escrever, tá? A carga vai continuar aqui sobre o oxigênio, tá? Porque a carga, ela continua aqui, a gente teve simplesmente uma ligação aqui de elétrons, né? E os dois hidrogênios, né? Um CH2. Nesse caso, como a carga está aqui, eu tenho que ter o íon para gerar o sinal, eu vou enxergar justamente esse fragmento com razão massa-carga igual a 31, que é o pico base, né? Se a gente somar aí, ó, 12 mais 16 mais 3, a gente tem exatamente 31. Né, que é a razão massa-carga, que a gente enxerga aqui como sendo o fragmento do pico base e que tem a maior estabilidade, né? Então, foi uma forma que a molécula se rearranjou de forma a adquirir a maior estabilidade, tá? Então, por isso que esse é o fragmento mais intenso. No caso de álcoois, a gente também pode buscar aqui na literatura, deixa eu voltar lá para o espectro de massas, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. A gente já sabe que está trabalhando com álcoois, né? Então, a gente pode buscar como que vai ser o padrão de fragmentação. Hidrocarbonetos, álcoois, aqui. A gente também vai ter uma tabela resumindo e indicando os principais fragmentos, né? Então, no caso, álcoois, fenóis e tióis, né? A intensidade do pico do íon molecular de um álcool primário ou secundário é, em geral, baixa. O pico do íon molecular é com frequência totalmente ausente no espectro de massa de um álcool terciário, não é o nosso caso, né? Duas fragmentações comuns em álcoois são a segmentação alfa adjacente ao grupo hidroxila e a desidratação. Então, essa segmentação alfa adjacente ao grupo hidroxila foi o que a gente acabou de ver e representar, e tem a desidratação, que seria a perda de uma molécula de água. Vejam que na tabela também existe essa indicação aqui, ó, M-18. Já vamos falar um pouquinho mais sobre a desidratação. No caso aqui, a gente tem o texto ainda, ele segue, né, indicando o fragmento gerado. Então, ele até sugere o fragmento que a gente gerou, acabou de justificar ali, né? Então, ó, no espectro de um pentanol, que seria essa figura aqui, 4,27, tá? Ele traz, ó, o fragmento, será que é o 31 agora? O pico com razão massa-carga 31 deve-se à perda de um grupo butila para formar o íon H2C dupla OH com a carga aqui, que foi o fragmento que a gente acabou de justificar, né? Então, fragmento 31. Então, veja que corrobora com o que a gente propôs. E a gente poderia falar também sobre a desidratação. Aqui, o exemplo dele, ele utiliza um petanol, então tem uma cadeia um pouquinho maior, podem ter outras fragmentações, ruptura de outras ligações, né? A gente pode ter ruptura dessa ligação, dessa, né? Então, cada ruptura de ligação vai acabar gerando um sinal característico.
No nosso caso aqui, a gente tem uma molécula um pouco mais simples, a gente poderia tentar justificar um fragmento que representa a desidratação, então, que é muito comum em álcoois, né? Para representar a desidratação, a gente vai ter que ter o quê? Um M menos 18, né? A massa molecular do composto menos 18 unidades de massa da água. Então, 46 menos 18, a gente tem uma razão massa-carga igual a 28, né? Se a gente olhar aqui no espectro de massas, a gente enxerga o 28, pequenininho, 4%, mas ele tá ali, né? E da onde é que poderia surgir esse procedimento de desidratação, né? Eu vou utilizar essa mesma estrutura aqui, só vou apagar isso aqui, vamos ver se a gente consegue representar sem eu ter que redesenhar a estrutura, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui eu posso colocar os hidrogênios, né? E a gente poderia ter, então, um processo de desidratação, né? Esse hidrogênio transferido para cá. Então, com a perda de uma molécula de água e a consequente formação, né? Vou tentar representar os elétrons aqui, né? E a consequente formação, duas setas de farpa simples, indicando a movimentação desse elétron aqui e desse elétron aqui, formando uma ligação dupla, né? Então, a gente teria a formação de um eteno com a liberação de uma molécula de água, né? Então, eu teria C, vou colocar aqui embaixo, tá? Dupla C, H, 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 então, o eteno mais a molécula de água, né, que saiu. Então, com a perda de uma molécula de água, a gente poderia também ter a formação desse eteno, que vai gerar um sinal característico no espectro de massas, tá? Então, vejam que fazendo isso, a gente consegue, então, justamente justificar, comprovar a estrutura que a gente propôs lá no início. Então, como eu falei para vocês, e eu reforço aqui no final, olhar para os 4 espectros, interpretá-los de forma individual, mas também de forma conjunta, porque um complementa o outro. E além da proposta de estrutura, justificar os principais sinais que vocês estão enxergando no espectro de massas, no espectro de infravermelho, no espectro de hidrogênio e no espectro de carbono 13, ok? Então, obrigada pela atenção e bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço.